Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tranquilos? Massa! Hoje nós vamos levar um papo sobre o gênero textual notícia. Mas antes, solta a vinheta! Vamos lá então, pessoal, conversar um pouco sobre o gênero textual notícia. Muito bem. A notícia, em primeiro lugar, é um texto que pertence ao gênero jornalístico, não é isso? A notícia nada mais é do que um acontecimento, um fato de interesse público, né? Ninguém vai noticiar uma coisa que não é de interesse público, porque senão não vai ter ninguém para ler, para assistir a notícia, não é mesmo? E a notícia tem uma característica muito importante de ser assim um fato instantâneo. Acabou de acontecer e precisa ganhar a grande mídia, né? A notícia é um texto informativo, narrativo, com uma linguagem muito objetiva e, como eu já disse anteriormente, pertencente ao gênero jornalístico. O que quer dizer isso, né? Onde a notícia vai ser noticiada, publicada? Nos jornais impressos, no rádio, na TV, nos jornais televisivos, né? Na internet, né? Todos esses meios serão veículos de publicação da notícia. Outra questão importante sobre notícia é que ela trabalha com dados concretos, né? Fatos concretos, aquilo que acontece ali na hora, né, na cidade, no bairro e é de interesse público, as pessoas precisam ficar sabendo. Quanto à estrutura, a notícia se desenvolve da seguinte forma, né? A parte principal, digamos assim, é a manchete, é o título, ou seja, é aquilo que vai convidar o leitor a degustar, a ler, a querer saber o que está por detrás daquilo ali, daquele título, né? Então a manchete é uma parte muito importante da notícia, que é o título. Abaixo da manchete, do título principal, a gente tem o subtítulo, ou que a gente poderia chamar de título auxiliar. O título auxiliar, ele amplia um pouco aquilo que o título principal diz de início, né? E logo abaixo, no primeiro parágrafo, tem aquilo que a gente chama de lead. Lead vem da palavra inglesa lead, né? E nesse parágrafo, nesse primeiro parágrafo, estão as informações principais, as informações básicas, e ele precisa responder a essas perguntas. O que está sendo noticiado? Quem? Onde? E quando? Né? São perguntinhas básicas para quem está começando a ler a notícia, precisa de se inteirar para entender o fato, não é isso? E aí a notícia continua, o texto da notícia continua, né? É o que a gente chama de corpo da notícia. No corpo da notícia ficam os detalhes, é onde o produtor da notícia vai explicar o como se deu a notícia e, se possível, o porquê disso, né? Dentro da linguagem jornalística tem até uma estrutura bem legal, que é a estrutura da pirâmide invertida, que aqui tem, né, por grau de importância, ela é de cabeça para baixo, então a parte de cima é a parte mais importante, a parte do meio menos importante um pouquinho e o corpo também de menor importância. Por quê, né? Correria do dia a dia, a leitura precisa de ser rápida também. E muitas vezes o título, a manchete, já diz muito sobre o texto. E às vezes o leitor, né, no corre-corre do dia a dia, às vezes ele lê apenas a manchete e às vezes lê o primeiro parágrafo e já se inteira completamente da notícia. Mas então, a manchete, o título, precisa o quê? Precisa ser criativo, porque é ela que vai atrair o leitor para o seu texto, né? Ela que vai atrair o leitor para que a notícia seja lida, né?
A lead, então, é o parágrafo inicial, como eu disse anteriormente, que precisa responder essas perguntinhas básicas: quem, o que, onde e quando. E no corpo da notícia, né, que é o desenvolvimento da notícia, é a apresentação das informações e dos detalhes. E basicamente a gente responde a essas perguntas: como se deu o fato? E, se possível, por que se deu o fato? Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e saúde para todo mundo!